Você vive um caos financeiro? Você tem várias dívidas e não sabe como sair delas? Se você tem esse problema, se você vive esse cenário, assiste essa aula até o final, porque nós vamos falar de 3 passos para você se livrar definitivamente desse caos financeiro da sua vida. Olá, o meu nome é Renata Salan, eu sou educadora financeira e estou aqui para te ajudar a organizar suas finanças. Muitas pessoas, elas vivem um caos financeiro e elas não sabem como sair dele. Muitas pessoas, elas querem se livrar das dívidas, elas querem ter uma vida financeira equilibrada, organizada, mas elas não sabem como se livrar disso, porque acaba se tornando um ciclo, vicioso, e aquilo não tem fim. Você adquire novas dívidas e aí gera vários problemas. Nós vamos falar sobre o ciclo sem fim e eu vou te explicar exatamente como que você faz para sair deles. O que acontece muitas vezes que a gente acaba entrando em dívidas, Hoje em dia, nós somos muito cobrados, digamos assim, por aquilo que nós somos capazes de pagar, por aquilo que nós somos capazes de adquirir. Então, muitas vezes você vê lá um comercial na TV ou uma propaganda na internet, fala, olha esse perfume, você merece ele, Você merece ter essa conquista. E o que automaticamente a gente pensa? Nossa, eu trabalhei tanto esse mês, eu me dediquei tanto, eu realmente preciso disso. Mas muitas vezes a gente não pensa, será que realmente eu preciso? Não por merecimento, mas se caso você precisa mesmo daquilo, será que você não tem um outro perfume ou alguma outra coisa que sirva, Porque isso acontece com todas as coisas que são anunciadas. Então, muitas vezes a gente acaba trocando o sentido das coisas, E isso acaba fazendo você consumir mais do que aquilo que você precisa. E isso é só um dos problemas para tornar uma dívida ainda maior, Então, o que acontece quando a gente vive nesse caos? Esse caos financeiro, ele atrapalha a sua vida em todos os sentidos, Você acaba ficando com as suas emoções um pouquinho desreguladas, porque você fica ansioso, pensando naquela dívida, como que vai ser o mês que vem, Eu não sei como que vai ser, eu quero me livrar logo disso, e acaba não conseguindo muitas vezes, E aí fica ansioso, fica nervoso, aí não consegue dormir, Então isso atrapalha as nossas emoções, atrapalha em tudo aquilo que a gente sente, quando a gente vive nesse caos. Também atrapalha no nosso relacionamento com as pessoas, com a família, com os amigos, porque se você fica mais estressado, você acaba descontando naquelas pessoas que você ama, ou muitas vezes você não consegue levar a sua família para um passeio como você gostaria de levar, E isso acaba tirando um pouquinho da sua paz. O nosso trabalho, ele também perde aquele brilho, aquela realização do trabalhar, porque você trabalha só pensando no dinheiro que você vai ganhar, para no final do mês pagar todas as contas e pronto. Então isso acaba sendo algo desmotivador no seu trabalho. Então muitas vezes a gente tende a inverter, o significado disso tudo. Mas eu queria te dizer que é possível sair desse caos, que esse ciclo, ele não precisa ser eterno, tá bom? E hoje eu vou te falar 3 passos básicos para você sair, passos bem práticos que você vai conseguir colocar em prática e sair desse caos financeiro, tá bom? Então, gente, vamos lá. O que acontece? Como que se dá, esse ciclo sem fim? Pensa comigo, uma pessoa que tem dívidas, o que ela acontece na vida dela? Ela recebe aquele salário, trabalhou o mês todo e aí chega no dia de receber, recebe. A primeira coisa que a gente faz é o quê? Pagar as despesas essenciais, certo? Com moradia, com alimentação, com água, luz, telefone, transporte, coisas do qual a pessoa não consegue viver sem, Coisas essenciais. E aí sobra um valor, daquele salário que ela recebeu, pagou as despesas essenciais e sobrou um valor. E aí o que ela faz? Ela pega todo esse montante e paga as dívidas, Vai lá, paga o mínimo do cartão de crédito ou parcela o cartão de crédito em milhares de prestações. E aí
paga aquela dívida e fica sem dinheiro o resto do mês, não é verdade? E aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa pode ter um imprevisto ou pode até querer um lazer diferente, levar a família em algum lugar e aí não tem esse dinheiro. E aí o que acontece? Você cria novas dívidas para suprir essa necessidade. Porque, por exemplo, uma pessoa ficou doente, você teve esse imprevisto, não sabia, né, que isso poderia acontecer, né? Então, o que você faz? Isso é uma coisa essencial, é uma emergência. E aí você precisa comprar remédios ou pagar um médico, e aí a gente vai lá e parcela tudo no cartão de crédito. E aí chega no mês que vem, aquilo vira uma bola de neve, porque você adquiriu mais dívidas, e aí já tem as dívidas do mês anterior, e aí o ciclo se repete. Aí você vai receber um valor no seu salário, e aí você paga as despesas essenciais, paga um pouquinho da dívida, né? Porque muitas vezes quando a gente paga as dívidas dessa forma, os juros que é cobrado, ele acaba comendo o restante do seu salário, né? Então, precisa ter uma organização até mesmo para quitar as dívidas, né? Para ter um benefício maior para você quitar tudo de uma vez, tá bom? Mas aí, como que a gente então muda esse cenário? Eu separei aqui 3 tópicos para você realmente mudar esse cenário da sua vida. O primeiro deles é ter conscientização do problema. Muitas vezes a gente finge que o problema não existe, né? Deixa pra lá, no mês que vem eu passo no cartão de crédito e aí no outro vai ser melhor, né? No mês que vem eu vou estar mais tranquilo, vou conseguir organizar minhas contas, né? E acaba deixando isso de lado. E qual que é o problema disso? A dívida ela só vai aumentando, porque ela não vai se resolver sozinha. Você, quando tem um problema, você não consegue resolver esse problema se você não focar naquilo. Por exemplo, quando você está doente e você vai no médico, o que o médico pergunta? Ele pergunta primeiro o que você está sentindo, né? Ele não chega lá e fala, vou receitar aqui um remédio e pode ir embora. Não, ele pergunta primeiro quais são os sintomas que você está sentindo, o que você sente, qual é a dor, onde dói, né? Com que frequência é essa dor. Para quê? Para que ele entenda de maneira específica e detalhada aonde está o problema. E se o que você falar para o médico não for suficiente, o que ele vai fazer? Ele vai te receitar, ele vai te solicitar um exame, né? Um exame de sangue, um exame, qualquer tipo de exame. Para quê? Para que ele conheça mais profundamente o seu problema, né? Então, e depois disso, só que ele vai receitar um remédio sabendo aquilo que você tem. Com as nossas finanças, é a mesma coisa. Para você tratar definitivamente esse problema, você precisa saber por que ele acontece. Qual que é o tamanho do problema que você tem? Você tem uma dívida, 2 dívidas? Qual que é o valor delas? Quanto que você paga de juros por elas? Então, fingir que o problema não existe só aumenta o tamanho dele, tá? Então, a gente precisa, primeiro, saber o tamanho do problema, ter a consciência de que existe um problema e conhecer todos os detalhes dele. E eu vou falar mais pra frente um pouquinho os passos bem práticos para você resolver isso e como que você faz para saber todos esses detalhes das suas dívidas e das suas finanças, tá bom? A segunda coisa é um motivo para mudar. O que seria um motivo para mudar? Você já viu alguém mudando sem ter um benefício em troca? Não existe, né? As pessoas, elas só mudam porque elas vão receber algo em troca, um benefício, né, por aquela mudança. Porque toda mudança, ela gera um certo desconforto, né? Alguns mais, outros menos, mas ela gera, sim, um desconforto. Então, toda mudança, ela requer um benefício em troca para que você se sinta motivado a ter essa mudança na sua vida. Por exemplo, quando você muda um móvel de lugar na sua casa, você muda porque talvez você troca o sofá de lugar porque vai ficar mais fácil para passar, né? Então você quer aquele benefício de ficar mais organizado para passar na sala ou mesmo para ficar mais bonito. Então você tem um benefício em troca disso. Outra coisa que acontece muitas vezes, as pessoas falam assim, eu mudei porque eu quis, porque eu estava enjoada.
Isso também requer um benefício, né? Você estava enjoado, então você mudou o móvel de lugar porque você queria ter uma sensação de bem-estar vendo aquele cenário de uma forma diferente, não é mesmo? Então, sempre nas pequenas mudanças que a gente faz na nossa vida, a gente quer um benefício em troca, né? Então, você precisa definir um objetivo, um motivo para que você possa mudar a sua vida financeira. E quem que vai determinar esse objetivo é você mesmo, né? Não adianta eu te falar que você tem que mudar para ter uma vida financeira melhor, mais equilibrada, ou para sua família ter um conforto maior. Quem vai definir o seu objetivo é você. E como que você define isso? Aquilo que é importante para você, aquilo que faz a sua motivação aumentar. Né? Então, vou te dar alguns passos práticos para você definir esse objetivo daqui a pouquinho. Então, você precisa de um motivo. Já vai pensando assim, algo que você queira muito na sua vida, algo que mexa com você, né? Que fala, nossa, eu preciso ter algo maior para proporcionar para minha família, ou para ter paz, ou para viajar, ou qualquer coisa que você queira, e eu vou te ensinar a descrever esse objetivo certinho. E a terceira coisa é um caminho de transformação. Muitas vezes as pessoas elas desistem no meio do caminho porque elas acreditam que transformar a vida financeira é do dia para a noite. E infelizmente não é. Os pequenos hábitos da nossa vida é que nos fazem chegar ao objetivo que a gente tem. Por exemplo, se você chegou lá, você tem dívidas. Essa dívida, ela na maioria das vezes, ela não foi adquirida por uma atitude. Ela é adquirida por vários hábitos pequenos, né? Então, por exemplo, quando você começa a fazer dieta, no outro dia a gente já quer emagrecer, né? Mas infelizmente não é assim que acontece. Existe um processo, né? Demora, o seu corpo tem que se acostumar, tem que perder calorias ao longo dos dias, né? Então isso acontece também com a sua vida financeira. Quando você decide mudar, você precisa transformar os seus pequenos hábitos, né? Então, você não vai ter um resultado em um dia só, né? Você começa no começo do seu processo, você vê algumas pequenas mudanças, algumas coisas que vai melhorando, você já vê um resultado pequeno aqui, um resultado pequeno ali, já tem um alívio maior, mas realmente transformar a sua vida por completo, você precisa de um caminho, né? Algo mais duradouro. Um hábito, ele precisa estar ativo, precisa ser modificado para que você consiga ter um resultado diferente, né? Com as mesmas atitudes, a gente só consegue ter os mesmos resultados, não é mesmo? Então, vamos lá. Vamos falar agora de passos bem práticos para você fazer e sair desse caos da sua vida financeira, tá bom? Então, já pega um papel, uma caneta para você anotar tudo que você precisa fazer para resolver sua vida financeira de uma vez por todas, tá bom? Então, vamos lá. Como que a gente trabalha a conscientização do problema, né? Que foi o primeiro passo que a gente falou. A primeira coisa, você tem que saber a dimensão desse problema, não é mesmo? Então, o que você faz? Pega um papel, uma caneta e faz uma lista de todas as dívidas que você tem. Mas aí como que você vai fazer? Você vai só listar lá, devo cartão de crédito do banco tal, devo isso, devo aquilo? Não. Você escreve primeiro todas as dívidas que você tem, qual que era o valor inicial da sua dívida, qual que é a taxa de juros mensal cobrada nessa dívida, enquanto que ela está hoje. Por exemplo, eu tenho uma dívida num cartão de crédito que hoje está em R$2.000. Mas quando a dívida começou, ela era só de R$1.200, né? Então, você escreve lá, dívida do cartão de crédito do banco tal. Valor inicial da dívida, R$1.200. Taxa de juros, aí você procura no seu contrato, na sua fatura deve ter. Se for financiamento, também tem. Todos os contratos, eles são obrigatoriamente, tem que estar lá especificado qual que é a taxa de juros. Importante, quando você for fazer essa listinha, é importante você usar o custo efetivo total.
tá bom? Que normalmente é a taxa de juros mais a taxa de administração, esse tipo de despesa quando tem, tá bom? Então procura lá no seu contrato, porque tem lá, tá bom? Escrito CET, custo efetivo total. E aí você faz essa lista, coloca lá o valor inicial 1.200, a taxa de juros cobrada mensal e o valor da dívida atual, né? No caso, R$2.000. E aí você detalha todas essas contas, essas faturas, essas dívidas, financiamento, todas as coisas, tá bom? E aí, como que você faz? Você vai estabelecer um ranking. Como que você vai pagar essas dívidas? Qual que vai ser a primeira? As primeiras dívidas a serem pagas são aquelas de despesas essenciais, né? Por exemplo, conta de água, de luz, de moradia, né? No caso de aluguel, financiamento, se houver. Essas são as primeiras dívidas a serem pagas. Por quê? Não adianta você se preocupar com o banco que fica te ligando todos os dias se você corre o risco de perder sua casa, por exemplo, de não ter uma segurança de se sentir seguro, né? Uma segurança de se sentir confortável, tranquilo em relação aos gastos essenciais. Então essas são as primeiras dívidas a serem pagas. Depois disso, como que você vai estabelecer? Aquela que tem a maior taxa de juros. Normalmente são cartões de crédito e limite de cheque especial, aquele limite que fica lá disponível na sua conta, que muitas pessoas entendem como sendo um complemento do salário, né? Que o banco já disponibiliza lá. Esses são aqueles que normalmente têm a maior taxa de juros, tá bom? Então, avalia todas as suas contas, faz um ranking, coloca um númerozinho na frente, qual que você vai pagar primeiro, qual que você vai pagar depois, tá? Seguindo essa ordem que eu tô te falando. E aí, como que você faz? Liga lá no seu credor, fala, olha, eu quero muito pagar essa dívida, mas hoje eu não consigo pagar esse valor com esses juros que vocês estão me cobrando. Eu quero pagar um valor lá da minha dívida inicial, que no caso do nosso exemplo seria R$1.200. E aí, você liga várias vezes, no caso de cartão de crédito, eles vão te oferecer parcelamento. Não aceite parcelamento porque os juros é muito alto, tá bom? Então liga várias vezes, seja persistente, porque aí eles vão te dar um desconto muito grande do valor da sua dívida, tá bom? Você consegue pagar um valor muito próximo daquele inicial. E aí você vai falar para mim, nossa, Renata, mas eu até consegui a negociação, mas eu não tenho esse dinheiro. O que você faz? Você pode fazer renda extra, que a gente vai falar também um pouquinho mais pra frente, ou você pode trocar a sua dívida cara por uma dívida mais barata. Como que funciona isso? Vamos supor que o seu cartão de crédito tá te cobrando 10% ao mês. E aí sua dívida é muito cara, certo? E aí, o que você faz? Você vai lá no banco, negocia um empréstimo pessoal que te cobra, por exemplo, 3% ao mês. Você já teve uma redução muito grande, né? Então, você faz o empréstimo, pega o dinheiro, paga o cartão de crédito e você tem uma dívida mais barata. E aqui tem duas coisinhas que são muito importantes você pensar antes de fazer essa negociação. A primeira delas é que essa parcela desse empréstimo que você vai fazer para pagar aquela dívida mais cara, ela tem que caber no seu orçamento, que é o próximo passo da nossa listinha de tarefas. Então, vamos supor que você vai lá no banco e fala, ó, a parcela desse empréstimo que você quer é de R$300, mas no seu orçamento não cabe R$300. Então, o que você faz? Você não pega esse empréstimo. Você fala, ó, eu só consigo pagar 200 por mês. Por quê? Se você pega um empréstimo para pagar aquela dívida e essa parcela ela não cabe no seu orçamento, daqui a pouco você vai ter uma nova dívida, porque você não vai conseguir pagar. Então é muito importante, antes de você ir ao banco, você saber qual que é a parcela que cabe no seu orçamento, tá bom? E a segunda observação aqui desse empréstimo é o quê? Só faça empréstimo, só pegue dinheiro emprestado para pagar outras dívidas ou para adquirir coisas que vão te gerar renda. Você só faz empréstimo em casos que vai te gerar renda ou te gerar uma economia no caso de dívidas, tá bom? Não faça empréstimos para comprar bens de consumo. Por quê? Porque
isso não são dívidas boas, né? Elas não vão te gerar mais renda. Então vai ser só uma despesa. Se você quiser comprar roupa, quiser comprar outras coisas, junta o dinheiro primeiro e depois você compra, tá? Não faça dívidas e empréstimos para fazer esse tipo de coisas, tá bom? Então, feito lá a sua lista de dívidas, você colocou o ranking de cada uma, negociou, né? E aí a gente vai falar sobre medidas para ganhar mais dinheiro depois para você pagar essa dívida ou fazer, no caso, esse empréstimo. A segunda coisa, dentro de ter uma conscientização do problema, é o quê? Você fazer um planejamento financeiro. E aí, como que funciona esse planejamento financeiro? Muitas pessoas, gente, têm uma ideia errada de um planejamento financeiro. Você acha que, vou colocar tudo numa planilha e aí minha vida financeira vai estar resolvida. E não funciona assim. A planilha financeira, ela serve para você ter uma ideia do que você está gastando. Então, por que a gente orienta a fazer esse planejamento financeiro? Porque lá, muitas vezes, você lembra os gastos maiores que você tem. Por exemplo, ninguém esquece o valor do aluguel que tem que pagar, certo? A maioria das pessoas sabem isso de cor. Mas muitas pessoas se esquecem dos gastos pequenos, né? Daquilo que compra no final de semana ou no caminho do trabalho, né? Comprei um lanche ou tomei um cafezinho na rua, comprei uma blusinha. Isso é um problema, gente? Não, desde que esteja no seu orçamento, né? E qual que é o problema aqui? Muitas pessoas, elas se esquecem desses gastos. E aí, quando vai lá fazer o seu orçamento, definir, né, os valores para cada categoria, elas não colocam nenhum valor para gastos extras. E eles acontecem. E aí, o que acontece? O seu orçamento ele fica desequilibrado, né? Porque vamos supor que você gastou lá R$100 com um cafezinho. É errado? Não, quem vai determinar o quanto de café que você pode gastar é você mesmo. Mas se você fez o seu orçamento e não colocou lá os R$100 do seu cafezinho, o que vai acontecer? No final do mês, o seu orçamento vai estar R$100 negativo, não é mesmo? Então, é importante você colocar todas as despesas nessa planilha. Eu tenho uma planilha disponível. Se você quiser, essa planilha ela é bem completa e ela é fácil. Pode mandar para mim um direct falando, me manda a planilha que eu te mando, tá bom? E aí você consegue fazer o seu orçamento detalhado. E o que é importante desse orçamento? Você escreveu lá todos os seus gastos, né? Tudo que você gasta, escreveu detalhado, lá tem os meses certinho para você escrever. E aí você escreveu lá tudo que você gasta. O que você vai fazer? Você vai analisar os seus gastos, né? Quanto que eu tô gastando com lazer? Eu tô gastando tanto. Você acha que é muito? Se você acha que é muito, o que você vai fazer? Você vai definir um teto de gastos para o mês que vem, né? E aí você faz isso com todas as categorias, os gastos essenciais. Quanto que eu tô gastando? Né? E quanto que eu gostaria de gastar? E aí, com base na sua planilha e na análise do seu orçamento desse mês, você determina o quanto você vai gastar para o mês que vem. Por exemplo, você fez a sua planilha desse mês e você viu que você gastou R$250 com lazer, com restaurante, com passeios, com coisas desse sentido. E você acha que esse valor, ele não cabe no seu orçamento. Você já fez as contas, né? E sabe que R$250 é muito, que você precisa diminuir. E no mês que vem, você só pode gastar 150. Então, o que você faz? Você já determina que no mês que vem você vai gastar 150. E aí, tem uma técnica que é muito interessante, que é a técnica dos envelopes. O que você faz? Você pega esse dinheiro, 150, coloca dentro de um envelope mesmo, desses de carta ou de banco, qualquer um. Você coloca esse dinheiro lá dentro, escreve bem grande, lazer. E lá só vai ter os R$150. Então, toda vez que você for para um passeio ou para alguma coisa relacionada ao seu lazer, você tira o dinheiro para pagar daquele envelope, tá? E aí, quando estiver acabando, você automaticamente vai pensar que nossa, tá acabando, precisa administrar, porque ainda falta muito do mês, né? Ou então, o que você faz? Você divide pelas 4 semanas do mês, os R$150,
e aí você sabe o valor que você pode gastar por semana. E aí, isso vai te ajudar muito a se controlar. É uma maneira mais fácil de você ter uma visão clara daquilo que você pode gastar. E aí você faz isso com todas as categorias do seu orçamento, tá bom? Tenho certeza que isso vai te ajudar bastante, certo? E outra coisa, com essa planilha, você vai conseguir identificar a causa do seu problema. Como assim? Ah, Renata, eu tenho dívidas, mas eu não sei como que eu cheguei nelas. Olhando na sua planilha, e aí eu aconselho você a preencher pelo menos 3 meses anteriores, tá bom? Para você ter uma noção de se os gastos são constantes ou se foi algum evento esporádico daquele mês. E aí você vai ver dentro dessa planilha aquilo que te gera um problema, né? Você somou lá todas as suas despesas e viu que todos os meses você ultrapassa R$500 do seu orçamento. E aí você vai pagando o cartão de crédito e aí vai jogando sempre para a próxima fatura, né? Então, o que você vai fazer? Você vai definir o valor, já soube lá, né, qual que é o problema, que é R$500, e aí você vai definir em cada uma das categorias um pouquinho para você diminuir, para você reduzir e chegar nos R$500 que você precisa. Né? Por exemplo, você vai diminuir lá R$100 do lazer, vai diminuir lá R$100 de outros gastos, né? Você vai determinar lá no seu orçamento, vai diminuir conta de água, de luz, vai fazer o que for possível para conseguir reduzir, para você conseguir equilibrar o seu orçamento. Né? E lá nessa planilha você já vai conseguir saber aquele gasto que está mais discrepante. E aí, gente, o que acontece? Muitas pessoas, quando elas têm dívidas, um problema muito comum é querer fazer uma coisa de cada vez, né? Ah, porque se eu cortar tudo, acaba que eu fico desanimado. Isso realmente pode acontecer. Mas, o que você tem que fazer? Você tem que determinar um prazo, né? Se a sua dívida é muito grande, se você precisa de ter uma guerra, né? Se precisa de ter muitas ações ao mesmo tempo, se sua dívida é muito grande, o que você faz? Você determina quanto tempo você precisa economizar. Por exemplo, seu orçamento do mês até está equilibrado, mas você tem uma dívida para pagar. Então, se você reduzir, você vai determinar lá que você vai fazer uma economia de R$500 por mês, né? Então, você vai diminuir os seus gastos para ter os R$500 sobrando no final do mês para pagar aquela dívida. O que você faz? Você determina quanto tempo. Vamos supor que a sua dívida é de R$2.000. Você precisaria, então, economizar R$500 durante 4 meses, não é mesmo? Mas, ao invés de economizar durante 4 meses, você economiza durante 5 meses. Por quê? Porque daí, esse 5º mês, você usa para te dar um prêmio, né? O que acontece? O nosso cérebro, ele não quer ter um benefício futuro. Então, muitas vezes esse é o problema que a gente encontra, né, ao cortar muitos gastos, né? No começo, você até entende que é para quitar uma dívida, que lá na frente vai ser melhor, né? Mas o nosso cérebro, ele não quer isso, né? Ele quer ter um benefício agora. Ele quer fazer dieta e tá magra hoje, né? Quer cortar um gasto hoje e amanhã já poder gastar tudo de novo. Então, você economiza 5 meses e aí com os 4 meses você paga a sua dívida e com o 5º mês você estabelece um prêmio, tá bom? Você pode, o que é importante também, gente, é envolver toda a sua família, né? Para quem é casado, para quem tem filhos, né? Envolva toda a sua família. Muitas vezes, as pessoas, elas tentam evitar, né, esse tipo de conversa, porque falar, nossa, como que eu vou abrir as finanças para todo mundo? As crianças não vão entender, ou a esposa, ou o marido. Mas, gente, se é um problema da sua família, toda a sua família tem que estar envolvida, né? Porque isso vai fazer com que você consiga ter maiores resultados. Por exemplo, você pode falar com as crianças, no caso de acima de 8 anos, acho que já conseguem entender mais, né? Então, elas conseguem te ajudar bastante. Ao
alternativas para economizar energia, né? Ou na hora de planejar um passeio, as crianças elas têm muitas ideias, né? Então talvez elas gostem de ir numa pracinha ou numa pista de skate, não sei. Mas as crianças elas conseguem te ajudar nesse ponto, né? E se toda a sua família estiver envolvida nesse plano seu de quitar as dívidas, isso vai facilitar muito, tá? Porque daí você não vai ficar brigando, paga a luz do quarto, quando sair tem que apagar. O que você faz? Reúne toda a sua família e fala, a gente tem um problema, eu fiz aqui um planejamento pra gente conseguir quitar essas dívidas e no final a gente vai ter um prêmio, né? E aí você combina com a sua família aquilo que você acha que vai ser adequado de premiação, né? A gente vai sair para jantar, ou a gente vai fazer um passeio no parque, ou algo desse tipo, mas já deixa estabelecido qual que vai ser a premiação quando vocês conseguirem atingir essa meta, tá bom? E o que é importante também? Você deixar isso visível, né? Para você não desanimar ao longo do caminho, né? Pensa que você tem aquele objetivo e que no final você vai ter uma recompensa, tá bom? E isso vai te ajudar bastante a se manter firme nesse propósito de quitar as dívidas, certo? Então, você tem, recapitulando, dentro da conscientização do problema, fazer uma lista das suas dívidas, né, de acordo com aquilo que a gente disse, fazer um planejamento financeiro, fazer um orçamento, né, escrever lá todos os seus gastos, com tudo, como que funciona a sua renda, e também envolver toda a sua família na solução desse problema, certo? E depois disso, o que acontece? Você vai definir um motivo para mudar. E aí não vai ser um motivo só para quitar essa dívida, tá? É um motivo para transformar a sua vida financeira inteira, né? Então, isso tem que ser algo importante para você e para sua família, tá? Por quê? Você não quer esperar para ter uma recompensa futura, né? Então, no caso que eu falei da dívida, você não quer esperar para lá na frente conseguir aproveitar. E também, você, ao longo do caminho, você pode desanimar, né? Você pode ficar cansado, pode não ver o resultado aparente, né? Muito rápido. Então, você fica cansado e desmotivado. Então, você precisa de um motivo que seja forte para você, que vai te trazer um benefício grande, tá bom? Então, como que você define essa meta? Essa meta, esse objetivo, né, esse motivo para você mudar, ela tem que ter algumas características para ela se tornar uma meta, né? Porque não adianta ser, eu quero ficar livre das dívidas. Isso não é uma coisa que o seu cérebro entende muito fácil, né? Porque isso pode ser várias coisas diferentes. Igual as pessoas falam, quero ficar rico. Mas o que é ficar rico, né? Quanto de dinheiro que para você é ficar rico? Então, essa meta, ela tem que ter algumas características essenciais. O que eu gosto muito de fazer para definir as metas? Eu gosto de usar o método SMART, né? Que ele é bem detalhado e você consegue ter uma visão muito clara das suas dívidas. O que é esse método SMART? Ele tem que ter 5 coisinhas básicas, que é: a sua meta ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser atingível, relevante e ela tem que ter um prazo, um tempo, tá bom? Como que funciona isso? Por exemplo, a meta ela não pode ser ficar livre das dívidas. Isso é uma coisa muito vaga, tá? O seu cérebro, ele precisa de uma coisa mais detalhada. Então, como que teria que ser? Teria que ser, por exemplo, assim, eu preciso de 20 mil reais até março de 2021 para pagar todas as minhas dívidas, porque eu não quero mais viver um caos financeiro na minha vida. Viu? Aqui ela tem todas essas coisinhas que eu falei. Ela é específica, ou seja, ela tem vários detalhes, ela é bem completa, né? Ela tem todos os dados aqui desse método SMART. Ela é mensurável, eu consigo medir se eu tô perto da minha meta ou não. Por exemplo, eu já consegui alcançar
R$10.000, ou seja, eu já estou na metade do caminho. Então eu consigo medir se eu estou perto, se eu estou longe, quanto que falta, né? Ela é atingível. E aqui, gente, uma coisa muito importante é que muitas vezes a gente coloca metas abaixo da nossa capacidade. Por quê? A gente é muito bonzinho, né? A gente fala, nossa, essa meta vai ser muito difícil, talvez eu não consiga, então vou diminuir um pouquinho, que assim eu tenho certeza que eu consigo. Uma meta atingível, ela não deve ser fácil, tá? E ela não deve ser impossível, só que ela não precisa ser fácil, ela tem que ter um certo grau de dificuldade para você se dedicar a fazer isso, né? Então, como que você sabe se uma coisa é impossível? Se alguém com as mesmas condições que você tem já conseguiu fazer, ela não é impossível. Você só precisa ter criatividade para conseguir se moldar e conseguir atingir essa meta, tá bom? Então, não estabeleça uma meta muito fácil e nem uma meta impossível, tá bom? Então, ela tem que ser atingível. Ela tem que ser também relevante, né? Aquilo que eu falei para vocês, tem que ser importante para você, né? Se outra pessoa não acha importante, não se preocupe com isso, ela tem que ser importante para você, tá bom? Para sua família, para as pessoas com que estão envolvidas nesse objetivo, certo? E ela tem que ter um prazo, né? Nesse exemplo que eu dei para vocês, tem o prazo que é até março de 2021. Mas quem determina o prazo é você. Pode ser uma meta de curto prazo, de longo prazo, né? Isso quem vai determinar é você, tá bom? Então, sempre que você for fazer uma meta, que você for escrever, determina todos esses pontos para ficar mais claro para você entender, certo? Então, depois que você preencher todos esses 5 pontos, você já vai ter uma meta, um motivo pelo qual você quer se dedicar para mudar a sua vida financeira, né? Isso é muito importante, né? Pode ser uma viagem, pode ser ficar livre das dívidas, desde que estabeleça aqueles pontos, tá bom, gente? Tem que ser bem específico. Mas pode ser qualquer coisa que você queira e aí você transforma ela em uma meta, certo? E aí toda vez que você ficar desanimado, ficar cansado, você vai se lembrar daquele motivo que você estabeleceu, né? Você vai falar, nossa, isso é realmente importante para mim, então eu posso me dedicar um pouquinho mais, né? E não desistir no meio do caminho, né? Então isso faz toda a diferença na hora que você tá cansado. Tá? E isso acontece, tá bom? Isso é uma coisa natural, não precisa se martirizar por causa disso, né? Muitas pessoas falam, nossa, não posso ficar cansado, não posso desistir, né? Desistir realmente não é algo que você deva fazer, mas estar cansado num processo de transformação é natural, tá? Então você descansa e continua, mas não desiste, tá? Pensa sempre naquilo que tá te motivando a fazer essa transformação, a se dedicar, certo? Então, o terceiro ponto é o caminho de transformação. O que é esse caminho de transformação? Não dá pra gente ter resultados diferentes com as mesmas atitudes, não é mesmo? A gente precisa de algo novo. Então, você precisa fazer um plano de ação e colocar ele em prática. Como que você vai fazer para atingir esse objetivo que você fez? Você vai determinar um plano de ação, certo? Você vai escrever tudo que você vai poder fazer para alcançar esse objetivo no prazo que você estabeleceu. E como que você faz isso? A primeira coisa, gente, é você entender que você vai viver uma fase de sacrifícios, tá bom? Isso não vai ser uma coisa eterna, tá? No caso de quitar as dívidas, você vai determinar um prazo e você vai ter consciência de que nesse prazo você vai ter que abrir mão de muitas coisas, mas que no final você vai ter uma recompensa e que também você vai, depois de um certo prazo, voltar a consumir e ter o seu orçamento muito mais equilibrado do que antes quando você começou, tá bom? Então, o que você precisa fazer nessa
fase de transformação. Outra coisa, gente, que é muito importante, e eu gosto muito de compartilhar isso, que é uma coisa que o Joel J fala muito, e eu gosto muito dele, ele é um treinador de alta performance. O que ele fala? Por que muitas vezes as pessoas desistem de ir na academia? Porque no primeiro dia, elas estão muito animadas, né? Nossa, quero emagrecer, quero ficar forte, quero isso, quero aquilo, vai lá, malha 2 horas no dia, né? No primeiro dia. Aí chega no segundo dia, está tudo dolorido, né? Não aguenta mais. Fala, nossa, tô tão cansado, com tanta dor, mas eu vou. No segundo dia ainda tá animado, né? Vai lá, malha mais 2 horas, com aquele sacrifício, né? Já morrendo de dor. E aí, com o passar do tempo, a pessoa desiste. No terceiro dia, ela chega e fala, nossa, acho que hoje não vai dar, não. Tô com muita dor, né? Vou deixar pra ir amanhã. E aí, acaba que, no final da semana, já não foi mais. No mês seguinte, já nem aparece na academia. E acaba que aquilo vira algo que não foi realizado. Então, qual que é o ideal? Você começar com pequenos hábitos, tá bom? Ele fala assim, ó, comece fazendo uma flexão, só uma, né? Se você fizer 2, é porque você quis, porque eu falei pra você fazer só uma. E aí, qual que é a consequência disso? Quando você faz um mini hábito durante vários dias, aquilo se torna um hábito sem muito sacrifício, né? E qual que é a vantagem? Quando você começa com o mini hábito, não tem ninguém te cobrando, né? Ninguém fala, nossa, você tinha que ter ido na academia 2 horas. Não, você começa e aquilo, você fala, nossa, eu preciso fazer uma flexão. Fiz. No outro dia, você pode fazer 2. Né? E assim você acaba adquirindo esse hábito. Então ele é muito mais fácil de se tornar algo frequente na sua vida. E nas finanças funciona da mesma maneira, tá bom? O que você faz? Começa com uma transformação, uma só. Reduz um gasto. No outro dia, você reduz um outro, ou na outra semana, né? Então, reduz um pouquinho de cada coisa e assim você vai conseguir ter um resultado muito melhor, tá bom? Então, vamos começar cortando os gastos, tá? Por que cortando os gastos é a primeira coisa no seu plano de ação? Porque é uma coisa mais fácil, né? Você já tem eles lá na sua planilha, então você vai olhar um por um e ver aquilo que você pode reduzir, tá? Se você definir que você vai cortar todo o seu orçamento, por exemplo, do seu lazer, faz igual eu falei, determina um prazo, tá bom? Mas se você só quer equilibrar a sua vida financeira, reduz um pouquinho de cada um, que assim você vai conseguir ter um equilíbrio maior. Certo? Então, comece com cortando os gastos não essenciais. O que são os gastos não essenciais? Tudo aquilo que você consegue viver sem, né? Tem pessoas que gostam muito de academia, né? Não conseguem viver sem. Nossa, para mim a academia é uma prioridade. Então, você vai começar por ele? Não. Comece por outras coisas que você pode viver sem. Por exemplo, um programa de streaming, né? Você consegue cortar ou diminuir o seu pacote. Você pode cortar despesas com, por exemplo, baladas. Às vezes você gosta de sair todo final de semana. O que você faz? Você começa a sair de 15 em 15 dias, né? E aí, a partir do momento que você cortou aquilo que você podia dos seus gastos não essenciais, você começa a ir para os gastos essenciais, tá? Reduzir a conta de luz, né? Reduzir, às vezes, aluguel, né? Muitas vezes a gente tem uma resistência, né? Em trocar de casa, né? No caso de aluguel. Mas o que você tem que pensar? Muitas vezes, um aluguel mais caro, ele tende a aumentar os seus outros gastos. Por exemplo, se você mora num bairro que é um padrão de vida mais elevado, o seu aluguel ele é mais caro, mas também o mercado ali perto é mais caro, a padaria é mais cara, né? O imposto também é mais caro. Então, a partir do momento que você decide ter um aluguel um pouco mais inferior, você também tem a consequência, né, desses outros gastos diminuírem, tá? Mas aí quem vai determinar aquilo que você precisa cortar
é você mesmo, dependendo do tamanho da sua dívida, né? Assim, sem saber como tá a sua situação detalhadamente, não consigo te falar, por isso estou falando bem abrangente aqui, várias coisas que você pode fazer para atender de acordo com aquilo que você precisa, tá bom? Então, você cortou os seus gastos não essenciais e aí reduziu os gastos essenciais. O que você faz também? Você pode pensar em alternativas mais baratas de lazer e presentes, né? Muitas vezes a gente acaba gastando muito com presentes, né? Tem Dia das Crianças, tem Natal, tem isso, tem aquilo, tem aniversário, e aí você acaba não se planejando para esses presentes. Então, o que você faz? Você pensa em coisas mais simbólicas, mas que tem uma representatividade maior para aquela pessoa, né? Algo que gaste mais do seu tempo e gaste menos dinheiro. Né? Às vezes você faz algo manual mesmo, artesanato, ou faz uma dedicatória, faz um vídeo de fotos, coisas nesse sentido, tá? E a questão do lazer, muitas vezes a gente consegue trocar alguns lazeres, né? Por exemplo, se você tem filhos e os filhos gostam muito de ir em shopping, né? Tem aqueles brinquedos, as crianças adoram, né? E aí, o que você pode fazer? Você pode trocar algumas vezes essa saída no shopping, que fica mais cara, por fazer um piquenique na praça, ou andar de bicicleta na rua, né? Coisas mais criativas que gastem menos dinheiro no seu orçamento para você conseguir se equilibrar, certo? Outra coisa que você pode fazer você pode vender aquilo que você não precisa, aquilo que está parado na sua casa, né? E muitas pessoas, elas têm um objeto que fica parado lá na sua casa, né? Aquele objeto que você fala, nossa, eu vou usar um dia, né? E acaba não usando nunca. Por exemplo, uma bicicleta, nossa, eu vou começar a andar de bicicleta, né? E aí acaba que essa bicicleta fica lá um tempão e você não usa. Então você pode vender esse tipo de objeto que está parado na sua casa, ou mesmo objetos que você pode adquirir depois, né? Vamos supor, sei lá, um videogame. Você até gosta bastante do videogame, né? Você até gosta muito de jogar aos finais de semana, ou joga de 15 dias, né? Mas isso não é uma coisa que é tão importante para você. Então, o que você faz? Você pode vender para ter, né, o seu orçamento equilibrado, e lá na frente, quando seu orçamento estiver equilibrado, você determina como você vai comprar um novo, tá bom? Outra coisa é você envolver toda a sua família nesse processo, né? Como eu disse, não adianta você se dedicar, se sacrificar, se a sua família não estiver envolvida, porque você vai se desgastar muito mais, né? Você vai ficar brigando com as crianças para pagar a luz e elas não vão entender o motivo disso e acaba que elas não contribuem. Então, se você envolver toda a sua família, esse processo vai ficar muito mais fácil para você, tá bom? Agora, depois que você cortou toda a sua renda, todos os seus gastos, né? Cortou tudo que você podia, negociou pacote de telefone, de televisão, reduziu o aluguel, reduziu tudo que você podia, não tem mais onde reduzir. O que você vai fazer? Você vai pensar em aumentar a sua renda, né? E por que eu falei para reduzir os gastos primeiros? Porque isso acaba sendo mais fácil, né? Do que aumentar a renda, que precisa de um pouco mais de dedicação e um pouco mais de tempo. Quando a gente fala de aumentar a sua renda, o que você tem que pensar? Que o seu maior investimento é você mesmo, né? Então, se dedique em aprender uma nova habilidade, aprender uma coisa nova. Ou você pode investir em um livro, que é uma coisa mais barata, não é algo muito caro, né? Você pode fazer cursos gratuitos, né? Hoje na internet tem vários cursos gratuitos. No YouTube mesmo tem muitos vídeos sobre vários assuntos que você pode aprender. Então, o que você faz? Invista em você,
né? Invista o seu tempo em aprender algo novo, em algo que pode te proporcionar talvez uma promoção, né, no seu trabalho, ou talvez a vender mais, ou ter um melhor desempenho no seu trabalho se você é autônomo, né? Ou que vai te trazer um benefício maior, que você vai conseguir ganhar mais dinheiro com isso, né? Isso é um desenvolvimento constante que a gente tem que manter e é muito importante você se investir em você para que você consiga ter resultados melhores, tá bom? Então, o primeiro investimento é em você para você conseguir aumentar a sua renda. E depois disso, o que você pode fazer? Você pode pensar em alternativas de fazer renda extra, né? Por um período que você vai conseguir quitar sua dívida, você pode se dedicar depois do seu trabalho, ou mesmo vender coisas no seu trabalho, às vezes final de semana, coisas que vai te proporcionar uma renda um pouco maior, para que você consiga atingir o seu objetivo mais rápido, tá? Então, o que você pode fazer? Você pode vender comida, doces, né? Hoje tem muita gente que vende brigadeiro na faculdade, vende no serviço, né? Vende doce, bolo de pote, vende salgado, sanduíche natural. Então, isso é uma coisa que você consegue fazer de uma maneira mais fácil, mais rápida e consegue te dar um resultado bom se você conseguir se dedicar um pouquinho para isso, tá? Você pode também passear com animais, né? Animais de estimação. Tem muita gente que tem animais e que não tem tempo para poder passear. Então, o que você faz? Você vai no seu bairro mesmo, pergunta para as pessoas se elas não querem que você passeie e aí você ganha um dinheirinho com isso, certo? Você pode dar aulas particulares. Agora que as escolas estão suspensas, né? Muitos pais estão ficando descabelados com as crianças em casa, né? Então, você pode dar aulas particulares para as crianças, né? Ou ensinar mesmo uma habilidade que você tenha, né? Às vezes você sabe pintar, aí você dá aula de pintura, certo? Então tem muitas coisas que você pode fazer. Você pode também trabalhar como afiliado digital, que também hoje, né, tem muita gente trabalhando com isso e pode sim te dar um dinheiro maior. Você pode trabalhar em aplicativos, né, como Uber 99, às vezes você tem um carro, né? E várias outras coisas que pode te gerar uma renda a mais, né? E nesse momento de quitar dívidas ou de estabelecer um equilíbrio no seu orçamento, né, para sair desse caos financeiro de uma vez por todas, toda renda ela é bem-vinda, né? Então identifica aquilo que as pessoas pagariam para você fazer, aquilo que você é bom e aquilo que ajudaria as pessoas em alguma coisa, né? Porque assim, cumprindo esses 3 requisitos, você vai com certeza ter um desempenho melhor. Você vai conseguir vender mais seu serviço ou seu produto, tá bom? E se você quiser outras ideias de renda extra, aqui no Instagram mesmo tem várias dicas aqui no meu feed de renda extra, do que você pode fazer para conseguir uma graninha a mais, tá bom? E por último, você tem que equilibrar o seu orçamento, tá? Não adianta você quitar todas as suas dívidas e o seu orçamento continuar desregulado, né? Porque vai passar um tempo, você vai voltar nesse ciclo, né? De ter dívidas, de ter que voltar a esse caos financeiro. Então, o que você faz? Você equilibra o seu orçamento. Se as suas despesas não estão cabendo dentro da sua renda, você tem 2 opções, né? Como eu já falei, cortar os gastos ou aumentar a sua renda, né? Para que seu orçamento ele fique de uma forma equilibrada, né? E assim você consiga manter o seu orçamento saudável. E aqui, gente, uma coisa muito importante quando você fizer o seu orçamento, mantenha um percentual para uma possível flexibilidade, né? Mantenha um orçamento lá que você consiga ajustar. Por exemplo, muitas pessoas elas dividem lá a sua renda com todos os gastos e não tem nenhuma sobrinha que você pode ajustar em caso, por exemplo, de um aumento da escola. Aumentou a mensalidade, agora eu não sei o que fazer. Ou você teve um gasto inesperado, não sabe o que fazer, né? Então, mantenha
uma parcela do seu orçamento em gastos que você consegue ajustar. Por exemplo, você determinou lá o percentual das suas despesas essenciais, você determinou o percentual do seu estudo, você determinou o percentual do seu lazer, e aí você vai lá determinar um valor para a sua próxima viagem. Ah, eu vou economizar R$200 todos os meses para viajar no ano que vem. E aí o que acontece? Se você tiver um imprevisto, né, se alguma coisa do seu orçamento ficar desregulada, no caso de um aumento de preço ou de algo imprevisto, o que você faz? Você consegue diminuir um pouquinho desses R$200 da sua viagem, e aí você vai pensar que vai adiar um pouquinho a realização desse sonho de viajar, né? Mas isso não vai comprometer o equilíbrio do seu orçamento hoje. Então você vai adiar um pouquinho a realização daquele sonho, mas hoje vai continuar com o orçamento equilibrado e mantendo a saúde das suas finanças, né? Não vai voltar naquele caos financeiro. Então mantenha dentro do seu orçamento uma parcela que seja flexível para você ajustar, tá bom? E outra coisa muito importante é você fazer a sua reserva de emergência. A reserva de emergência, ela é, depois de quitar as dívidas, o principal investimento que você faz, né? Porque você tem lá uma reserva de segurança, que é um valor guardado, investido, né? Que corresponde a 6 meses do seu custo de vida. Para quem tem um seguro mais estável, no caso de CLT, né? Que tem benefícios, e para quem é autônomo, o indicado é até 1 ano da sua reserva. Então você deixa esse dinheiro guardado e se você tiver algum imprevisto, você consegue ter esse dinheiro lá e não fazer novas dívidas, né? Ou então quando você tem oportunidades de trabalho, né? De adquirir algo que te vai gerar uma nova renda, você tem esse valor lá e você pode investir nisso que você quer que vai te gerar ainda mais renda, né? Então é uma reserva de emergências e também de oportunidades. E isso pode te salvar, né, em períodos de crise, em períodos de dificuldade financeira, tá? Então não deixe de fazer sua reserva de emergência, é algo que você vai montando com o tempo, né? Você não vai conseguir fazer do dia para a noite, porque você não vai poupar o seu salário inteiro para fazer essa reserva, mas não deixe de fazer. Vá montando, que seja aos pouquinhos, mas monte, tá? Porque isso vai poder te ajudar bastante. Gente, então, todos esses são os passos bem práticos para você fazer, tá bom? Isso vai te ajudar a sair do caos financeiro. E eu sei que tem pessoas que mesmo sabendo aquilo que precisam fazer, não conseguem fazer sozinhas, né? Então, se você é uma dessas pessoas que sabe o que fazer, mas não consegue fazer sozinha, eu desenvolvi um método que é uma mentoria de 6 semanas, que lá a gente fala como sair das dívidas, e aí eu te ensino passos bem práticos, acompanho junto com você as negociações, a gente faz um orçamento junto, e aí ao final dessas 6 semanas, você tem a sua vida completamente transformada e você aprende até mesmo a investir o seu dinheiro. Como que você começa a investir, o que você precisa fazer, né? Todos os passos básicos. Então, essa mentoria ela é bem abrangente. Se você precisa de um acompanhamento mais detalhado, mais de perto, né? Com uma atenção maior, se você tem dificuldade para colocar os passos em prática, ou se a sua situação hoje é mais complexa e você precisa de uma ajuda, manda uma mensagem para mim no direct para você saber mais como que funciona, tá bom? Gente, espero ter ajudado vocês, né? Se você gostou, deixe seu comentário aqui embaixo, né? Vou gostar muito de saber o seu feedback e também mande esse vídeo para mais pessoas, para aquelas pessoas que você sabe que precisa de uma ajuda, que vive também um caos financeiro, né? Compartilha esse vídeo com todo mundo para que as pessoas consigam, né, ter um resultado maior nas suas finanças, sair desse caos financeiro que incomoda tanto a gente, não é mesmo? Então, muito obrigada, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!